Oi, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao livro do Haggard, H. Rider Haggard, chamado As Minas do Rei Salomão, tá? É, é... Foi a página 70 que eu parei? Foi. Capítulo 13. Ignose cumpre sua palavra. Acomodados nos aposentos que tinham sido de toala, tratamos de cuidar dos nossos ferimentos. Sir Henry e eu tínhamos o corpo todo coberto de manchas escuras, em consequência das muitas pancadas recebidas durante a batalha. As cotas de malha protegeram-nos das lanças e das facas, mas não evitaram as muitas machucaduras. A perna do capitão Good, porém, inspirava maiores cuidados. Um comprido e profundo talho já ameaçava infeccionar. Com a ajuda de Fulata, que se convertira em nossa fiel e prestativa aliada, limpamos todos os nossos ferimentos. Depois de um caldo quente e revigorante, deitamos-nos sobre as peles de animais que recobriam todo o aposento e dormimos. Ou melhor, tentamos dormir, pois as lamentações eram ouvidas em toda a cidade de Lu. Milhares de mulheres choravam a morte dos seus homens. Bem cedo, fomos acordados por enfados que rompeu alegre e jovial, parecendo saída de uma festa e não de uma guerra. Good continuou deitado. Procurei acordá-lo e percebi então que delirava em febre. Fulata, que também se aproximava com a primeira refeição da manhã, abandonou a comida no chão e passou a dedicar inteira atenção ao capitão. Também Ignose, avisado do estado de Good, não demorou a surgir da cabana preocupado. Certificando-nos de que o capitão Good estava entregue a excelentes mãos, afastamos-nos para um canto. Queria aproveitar a presença de Gnose e enfados para resolver um assunto que me incomodava. Gnose, conversei. O motivo principal que nos trouxe até aqui foi procurar o irmão de Incubo. Talvez Enfados saiba alguma coisa. Não, Enfados não vira nenhum branco por aquelas terras, nem ouvira ninguém comentar qualquer coisa. Além do mais, argumentou, seria impossível alguém penetrar na terra dos Cacuanas vindo pelas montanhas sem passar pela sua aldeia, a primeira delas. Não, definitivamente o branco, irmão de Incubo, não chegara até ali. Ao vê-lo abatido com o relato de Enfados, Ignose procurou reacender as esperanças de Sir Henry. Não vamos desanimar ainda, vamos continuar perguntando e procurando. E Gagula? Perguntei. Está presa e muito bem vigiada. É o espírito mau desta terra. Quanta desgraça já provocou, deve morrer. No entanto, argumentei, sabe de muitos segredos. É verdade, só ela conhece o caminho secreto da caverna dos silenciosos e dos diamantes. Só por isso eu a estou poupando, explicou o rei. Durante mais de uma semana, Good ardeu em febre em meio a suores e delírios. Por todo esse tempo, Fulata não arredou o pé do seu leito, cercando-o de cuidados. Ao cabo de 9 dias, finalmente a febre abandonou nosso amigo, que dormiu então um sono profundo e interrupto de quase 18 horas. Quando acordou, sua recuperação se fazia notar a olhos vistos. Mais uma semana já passeava pelo pátio, apoiado nos braços de Fulata, que só tinha olhos para o seu buguan. Eu sabia muito bem no que essa mútua dedicação e afeição ia dar. Ignose só esperava a recuperação de Good para promover a festa de sua coroação. Assim ela aconteceu poucos dias depois. Diante de todas as tropas reunidas e perfiladas no pátio central de Lu, Ignose foi proclamado rei com todas as solenidades. Voltou a reiterar então as promessas feitas anteriormente. Enquanto reinasse, não permitiria matanças. As farejadoras permaneceriam presas e confinadas até o resto dos seus dias. Nenhum homem seria morto sem julgamento e sem direito à defesa. Enfados foi nomeado chefe dos chefes, passando a comandar todas as tropas. Os remanescentes do pelotão dos pardos foram promovidos a oficiais e recompensados com terras e gado. Por último, Ignose determinou que, enquanto permanecêssemos na terra dos Cacuanas, deveríamos receber as mesmas honras destinadas aos reis. Terminada a cerimônia, perguntou-nos se estávamos prontos para ir em busca do tesouro das minas do rei Salomão. Ante a nossa resposta afirmativa, contou o que mais descobrira. As minas se encontram no sopé das 3 figuras chamadas os silenciosos. Ali, no sopé, tá? Das 3 figuras chamadas os silenciosos. Ali descansam, numa caverna escavada nas profundezas da montanha, nossos antepassados reais. Ali também se encontra a morada da morte, uma câmara secreta cujo segredo de entrada só Gagula conhece. E se ela se negar a nos mostrar o caminho, perguntei. Morrerá, mas deixemos que ela mesma decida. Dito isso, Ignose ordenou que trouxessem Gagula à nossa presença. Em poucos minutos ela apareceu escoltada por 2 guardas. Assim que a soltaram, caiu ao chão feito um trapo velho. Que quer de mim? Sibilou os olhos de víbora pregados em Ignose vertendo veneno. Não me toque. Cuidado com os meus feitiços. Seus feitiços não conseguiram salvar Tuala, e nada poderão contra mim. Assim, poupe as suas ameaças. Mandei chamá-lo porque quero que me conte onde se encontra a câmara com as pedras que brilham. Riu-se a velha. Riu-se a velha. Os diabos brancos voltarão de mãos vazias. Se não quiser contar, eu a obrigarei. Como? Voltou a grasnar Gagula.
Acha que tenho medo de morrer? Eu conheci seu país, seus pais, os pais de seus pais e os que deram vida a estes. Ninguém ousaria me matar. Assim não posso morrer, salvo por uma fatalidade, pois eu a matarei. E Gnose tomou lentamente a lança, cutucando com sua ponta afiada as carnes enrugadas da velha feiticeira. Aguardou um momento e, como ela não reagisse, forçou a arma contra ela e continuou a forçá-la. Pare! Pediu Gagula finalmente. Não me mate. Eu mostrarei o caminho. Você partirá amanhã com o Enfados e com meus amigos. Nem pense em traí-los. Se alguma coisa lhe acontecer, será condenado à morte lenta. Eu lhes mostrarei os tesouros, sim. Em outro tempo, uma mulher já levou um branco até a Câmara das Pedras que brilham, mas sobre ele se abateu a desgraça. A mulher se chamava Gagula. Talvez fosse eu. A velha, livre da lança, voltara a escarnecer. É mentira! Replicou Gnose. Isso aconteceu há pelo menos 10 gerações. Quem sabe? Quando se vive tanto tempo, perde-se a memória. Perde-se a memória. Talvez a mulher fosse a mãe da minha mãe e eu só tenha ouvido falar. Quem sabe? Capítulo 14. A Morada da Morte. Depois de 3 dias de caminhada, chegamos aos pés das montanhas que os cacuanas chamavam de as Feiticeiras. A calçada de Salomão passava entre as 2 primeiras, findando na base da terceira, 8 quilômetros adiante. Acompanhavam-nos Enfados Gagula, que viajava numa liteira, um contingente de soldados e serviçais, e ainda Fulata, que não largara mais o capitão Good, tornando-se sua sombra. Ele não parecia desgostar disso, ao contrário. Anoitecia e optamos por pernoitar numas cabanas erguidas nas proximidades das 2 primeiras montanhas que compunham o conjunto das feiticeiras. Na manhã seguinte, seguimos viagem, apressando o passo em direção à terceira montanha situada mais ao longe. Para que a pressa? Ironizava Gagula da liteira, soltando uma horrível gargalhada. A morte sabe esperar. Finalmente, por volta das 11 horas, chegamos à base da terceira montanha. Ali abria-se um enorme fosso com aproximadamente 1 km de diâmetro e 100 metros de profundidade. A calçada de Salomão bifurcava-se naquele ponto, rodeava o fosso e voltava a juntar-se mais adiante, do outro lado, onde se encontravam 3 enormes estátuas esculpidas em pedra. Sem dúvida, comentei. São silenciosos, semideuses adorados pelos cacuanas. Este fosso é semelhante a outros que vi na mina de ouro de Kimberley. Isso prova que também aqui houve no passado uma grande mina de extração. Aproximamo-nos das estátuas que representavam a figura de 2 homens e de uma mulher. Ostentavam expressões de crueldade desumana para infundir em quem as admirasse o mais absoluto terror. Enfados perguntou-nos se preferíamos antes tomar uma refeição ou penetrar imediatamente nas minas. Ansiosos, escolhemos a segunda alternativa, penetrar imediatamente nas minas. Fulata preparou uma cesta com comida e bebida. A liteira que transportava Gagula aproximou-se e a criatura desceu apoiada em um cajado. Dirigiu-se imediatamente no seu passo trôpego ao que parecia ser a entrada da mina. Nós a seguimos. Você não vem conosco? Está com medo? Zombou Gagula de Enfados, que não nos acompanhava. Não! Você sabe que, em respeito aos silenciosos, não é permitido ao nosso povo penetrar nestas cavernas. Mas cuidado, Gagula. Não tente trair os amigos do rei. Sou responsável pela segurança deles, e se lhes acontecer qualquer desgraça, você não terá uma morte agradável. Sei, escarneceu a bruxa. E voltando-se para nós, falou num tom de desafio. Então, homens das estrelas, estão prontos? Fortaleçam seus corações para suportar o que estão prestes a ver. Seguindo Gagula, que carregava uma lamparina, mergulhamos os 3 mais Fulata numa caverna cuja entrada fora escavada nas escarpas rochosas da montanha. Morcegos revoavam a nossa passagem, roçando as asas em nossos rostos. Avançamos talvez 50 metros até desembocar num grande salão, iluminado por uma luz difusa. Impossível precisar por onde penetrava essa luz, que clareava aquela verdadeira obra de arte, lembrando uma catedral gótica desenhada pela natureza. Gigantescas colunas erguiam-se do chão. Aproximei-me para examiná-las e constatei serem estalagmites, pois do teto lentamente caíam gotas de água siliciosa. A natureza, ao longo de milhões de anos, encarregara-se de construir aquelas maravilhas. Então, estão preparados para entrar na Morada da Morte? Perguntou-nos Gagula, fazendo o possível para criar um clima de tensão crescente. Guia-nos, senhora, gracejou o capitão Good, mas sua voz traía a apreensão que o dominava. A velha atravessou o salão em toda a sua extensão. Acompanhávamos a luz bruxuleante da lamparina ao compasso das batidas do cajado que ela fazia ressoar no chão a intervalos regulares. Chegamos a um corredor estreito que logo adiante voltava a se alargar, formando uma nova câmara bem menor que a anterior. Um grito de horror desprendeu-se ao mesmo tempo das gargantas de todos nós ao depararmos com a cena estarrecedora que nos aguardava. No meio do salão havia uma comprida mesa de pedra. Sobre ela, na extremidade mais próxima, estava a morte com M maiúsculo.
Com mais de 5 metros de altura, a estátua representava perfeitamente um colossal esqueleto humano de ossos muito brancos. Na mão direita segurava uma lança apontada diretamente para nós. Sobre a laje reconhecemos horrorizados o cadáver de Tuala, sentado com a cabeça decepada apoiada sobre os joelhos. Ao redor da mesa encontravam-se dezenas de outros cadáveres. A velha bruxa explicou-nos, entre risadas sinistras, que eram os corpos de todos os reis do Império Cacuana. Vencido o pavor, aproximamo-nos do cadáver de Tuala para constatar que ele, a exemplo de seus antepassados, estava sendo transformado numa estalagmite. Do teto caíam gotas de água siliciosa bem sobre seu corpo, que no decorrer dos anos se tornaria petrificado. Por certo, Gagula encarregar-se-ia de posteriormente sentá-lo ao redor da laje, ao lado dos demais reis mortos, onde permaneceria para o resto dos tempos, junto à figura aterradora da morte, que velava por toda uma dinastia de Cacuanas. Capítulo 15, o Tesouro do Rei Salomão. Só um momento, por favor, pessoal. Vou dar uma olhada aqui. Qual será o último capítulo do livro, tá? Qual número corresponde aí ao último capítulo? Capítulo 18, tá? Vou ler então até o capítulo 17 para vocês. Isso aí, vamos lá. O Tesouro do Rei Salomão. Enquanto contemplávamos o terrível espetáculo, Gagula aproximou-se do corpo de Tuala e lhe dirigiu algumas palavras, as quais não pude compreender. Fez o mesmo com as outras figuras em volta da mesa e quando chegou diante da estátua da morte, pôs-se a rezar. Sir Henry tirou-a da sua concentração. Vamos lá, Gagula. Adiante. A contragosto, a feiticeira interrompeu a reza, dirigindo-se para a parede do fundo. Por aqui, senhores das estrelas, convidou. Entretanto, na direção apontada pela velha, não se via nenhum caminho, apenas rocha sólida. Não zombe de nós, repreendeu-a Sir Henry. Quem sou eu para zombar de tão importantes senhores? Ironizou Gagula. Vejam. No mesmo instante, a parede começou a se mexer. Uma grande pedra de 3 metros de largura por outro tanto de altura e 1,5 metros de espessura, bruta, moviam-se. Por certo, um sofisticado sistema de contrapeso levantava a rocha. E, no entanto, quando abaixada, era impossível ver qualquer indício da existência do engenho. Nem mesmo se podia identificar o local por onde a pedra sumia no alto. Gagula apertara o dispositivo de acionamento do mecanismo de modo tão disfarçado que tampouco vimos onde ele se localizava. E extasiados e ansiosos como estávamos, não nos lembramos naquele momento de forçá-la a nos revelar o segredo. Mais que sua voz, seu olhar era todo zombaria. Aí está, homens das estrelas, querem entrar? Irão ver riquezas que olhos de brancos jamais enxergaram. Mas devo alertá-los para as desgraças que se abatem sobre quem penetra neste recinto. Só um homem entrou aqui, e ele está morto. Nem mesmo os reis cacuanas se atrevem a entrar. Duvidam das minhas palavras? Entrem, entrem. Vou encontrar caída no chão uma bolsa de couro logo depois da porta de madeira. Foi o outro branco que a deixou cair quando fugiu apavorado. Mas isso faz centenas de anos. Chega de conversa. Atalhou Sir Curtis. Vamos adiante. Gagula avançou e nós seguimos atrás dela, à exceção de Fulata, que desde que mergulháramos nas entranhas da terra, era só pavor e medo. Não conseguiu dar mais um passo. Buguan, ela chamou por Good. Não consigo ir adiante. Estou com medo e quase desmaiando. Eu os espero aqui. E sentou-se na beira do corredor. 10 passos depois da porta de pedra, apoiando as costas contra a parede. Mais alguns passos encontramos uma porta de madeira. Passamos por ela, e a luz fraca do candeeiro mostrou-nos uma outra caverna. Pequena, medindo cerca de 3 metros por 3. O capitão Good foi o primeiro a penetrar no recinto. Abaixou-se e recolheu um objeto. Era pesado, e seu conteúdo retinia. Deve ser a bolsa do português José da Silvestra, falou. E mesmo antes de abri-la, diria que está cheia de diamantes. Então você sabe o nome do homem branco, grunhiu Gagula. Cuidado, pode ter o mesmo fim que ele. Sir Curtis não deixou que ela prosseguisse no seu intento de nos atemorizar. Adiante, passe meu candeeiro. E transpôs a porta, erguendo a luz acima de sua cabeça. Logo à esquerda amontoavam-se presas de elefantes até o teto. Só aquilo seria suficiente para fazer a fortuna de qualquer pessoa. No lado oposto empilhavam-se 18 grandes caixas de madeira já apodrecida. Good e eu nos acercamos de uma delas, afastando sua tampa, enquanto Sir Henry aproximava a luz de modo a podermos ver o seu conteúdo. Estava abarrotada de moedas de ouro, comentei. Parece que todos os diamantes estão na sacola de José da Silvestre. Não há outros aqui. Mas ainda assim, não sairemos de mãos vazias. Deve haver 2.000 moedas em cada caixa. Procure mais ao fundo à direita, onde está mais escuro, indicou Gagula, deduzindo o teor da nossa conversa. Vou encontrar 3 arcas, uma aberta e 2 fechadas. Apressamos-nos na direção apontada pela feiticeira, e lá estavam 3 grandes arcas. O capitão Good e eu mergulhamos as mãos na que se encontrava aberta.
Estava repleta de diamantes mais enormes, de valor incalculável. Vão adiante, atiçava a velha. Abram as outras, há mais, muito mais. Destampamos as duas outras arcas, uma delas também estava cheia até a borda. Na outra havia apenas uns poucos diamantes, mas enormes de valor incalculável. Aproveitem, fartem-se deles, troçava a Gagula. Matem a fome, saciem a sede. Nós nem prestamos atenção às palavras da feiticeira, não perceberam o lúgubre agulho contido nelas. Nossa preocupação era outra. Somos os homens mais ricos do mundo, murmurei. Inundaremos o mercado com esses diamantes, ajuntou Capitão Good. Sim, concordou Sir Henry, buscando trazer-nos de volta à realidade, mas primeiro é preciso tirá-los daqui. Entretidos com nosso tesouro, não percebemos que Gagula, silenciosa como uma serpente que preparou o bote, esgueirou-se para fora da câmara em direção ao corredor que levava à porta de pedra. Gritos de dor e pavor trouxeram-nos de volta à realidade dos fatos. Socorro! Socorro! Buguan! Suplicava Fulata. A pedra está baixando. Solte-me, rapariga! Era a voz de Gagula. Solte-me ou então... Socorro! Gemeu a moça. Ela me apunhalou. Corremos na direção dos gritos. Fulata ainda tentava reter Gagula, agarrando-se às suas vestes. Atrás delas, a porta de pedra descia lentamente. Com um safanão, Gagula desvencilhou-se da moça, jogando-a ao solo, e arremessou-se na direção da porta já quase fechada. Espremeu-se pela abertura que estreitava mais e mais, tentando escapar para o outro lado. Mas seu esforço resultou nulo. A pedra baixara por inteiro, prendendo-a irremediavelmente. 30 toneladas de rocha bruta esmagaram impiedosamente a velha feiticeira. Gritos pavorosos ecoaram pelas paredes da galeria, acompanhados do ruído de ossos que se partiam e, por fim, do som repugnante da carne prensada contra o solo duro. Os dias de Gagula e seus feitiços macabros estavam terminados. Voltamos nossa atenção para Fulata, já aninhada nos braços de Good. Eu traduzia as palavras de um para o outro. Ah, Boguan, arquejava-se a bela criatura. Estou morrendo. Desculpe-me por não ter evitado isso. Não pude. Eu estava desmaiada, acordei com o barulho da pedra descendo. Então vi Gagula do lado de fora. Daí ela voltou para esfiar vocês. Foi quando me agarrei a ela. Lutei, mas ela me apunhalou. Não diga mais nada. Acalme-se. Sussurrava Good, todo ele, carinho e dor. Boguan, eu o amei desde o primeiro instante. Continuou a moça. Talvez seja melhor eu morrer. Como poderia o sol unir-se a uma insignificante flor? Eu o amo. E vou procurá-lo em todas as estrelas do céu, depois que me for desta vida. Está ficando tudo escuro. Aperte-me em seus braços, Boguan. Logo silêncio antecedeu o gemido de Good. Ela está morta. Não seja por isso, retrucou Sir Henry, condoído com a triste sorte dos dois namorados, mas lembrando também a nossa própria situação. Logo estaremos junto da Fulata. de Fulata. Como? Perguntei sem compreender. Estamos enterrados vivos, lembrou-nos Sir Henry. E assim era. No primeiro instante, buscamos como desesperados uma abertura na rocha. Ela desaparecera. Continuamos então a procurar por um mecanismo que voltasse a abrir a fenda na pedra. Isso também foi inútil. Até que percebemos o óbvio. É impossível abrir a porta por aqui, pelo lado de dentro, concluí. Fulata nos contou que a velha saiu da gruta. Deve ter ido acionar o mecanismo que abre e fecha a passagem na rocha. Voltou para certificar-se de que ainda estávamos entretidos com os diamantes. Foi quando Fulata agarrou. Se existisse algum modo de levantar a porta de pedra pelo lado de dentro, ela não teria se arriscado tanto para escapar para o outro lado. Que horas são? Perguntou Sir Henry. 6, respondi depois de consultar o relógio. Entramos às 11. Logo Enfados vai dar pela nossa falta e virá em nosso socorro, animou-se Good. Mas ele não sabe da existência da porta. E mesmo que soubesse, não conhece o segredo para abri-la. Seriam necessários muitos quilos de diamante para derrubá-la. Parece que nosso fim chegou, completou Sir Henry. Em silêncio, voltamos para a câmara do tesouro, levantando o corpo sem vida de Fulata, o cesto de comida e a água e o candeeiro. Não tínhamos a menor vontade de comer, mas era preciso tentar sobreviver. Repartimos a comida em 4 mínimas porções para cada um de nós, fazendo o mesmo com a água. É preciso racionar o alimento e a bebida, sentenciou Sir Henry naquele momento, o mais lúcido de todos nós. Assim poderemos nos sustentar por alguns dias. Agora vamos comer. O passo seguinte foi vasculhar o pequeno aposento em busca de uma possível saída, mas todo o nosso empenho resultou inútil. A caça a este tesouro já levou muitos à morte. Parece que os próximos seremos nós, comentei desanimado, rendendo-me à fatalidade. Como para confirmar minhas palavras, a luz do candeeiro apagou-se e mergulhamos na escuridão. Capítulo 16. No ventre da montanha.
É impossível descrever as amarguras, o sofrimento e o horror daquela noite. Por mais escura e silenciosa que seja a pior das noites, sempre existe um ponto de luz, ainda que mortiço, e o mais leve barulho, mesmo sussurrado o vento. Mas ali na Câmara do Tesouro, o silêncio e a escuridão reinavam absolutos, como se também nós já estivéssemos mortos. Dizer que estávamos rodeados por tesouros capazes de resolver os problemas de países inteiros. Triste ironia do destino. Good? Perguntou Sir Henry depois de um lapso de tempo que nos pareceu eterno. Quantos fósforos ainda nos restam? 8. Acenda 1. Vamos ver que horas são. Meu relógio marcava 5 horas. Lá fora a escuridão da noite devia estar dando lugar à luz do amanhecer. É melhor comermos mais um pouco para recompor as forças, sugeriu Sir Curtis. Para quê? Indagou o capitão. Talvez seja preferível morrermos o quanto antes. É inútil prolongar nosso sofrimento. Amigo, enquanto há vida, há esperança, advertiu Sir Henry. Não vamos nos entregar tão facilmente. Admirável homem, aquele nobre inglês. Esquecia seus próprios tormentos para revelá-los por seus amigos na tentativa suprema de não deixá-los desesperar. Fizemos nossa refeição, uma ínfima quantidade de comida e um gole de água. Talvez com o amanhecer, raciocinou ele. Enfados vêm à nossa procura. Por que não ficar perto da porta de pedra gritando por socorro? O capitão Good ofereceu-se para cumprir essa missão. Era mesmo mais indicado, pois além de uma voz treinada a comandar operações marítimas, tinha um repertório inesgotável de impropérios. Permaneceu ao lado da porta, na verdade do paredão onde havia uma porta, porque não conseguimos mais divisar nem mesmo seus contornos, tão bem se fechara, berrando por horas a fio. Voltou com a garganta seca ardendo de sede. A tentativa fora inútil e o resultado desastroso, considerando a pouca reserva de água de que dispunhamos. Resolvemos abandonar a ideia. Já me entregava novamente à fatalidade e à resignação com a morte próxima quando percebi que alguma coisa não corria de acordo com o que se poderia esperar. Estamos aqui, presos numa pequena câmara há horas, quase um dia, uma noite e agora outro dia. Já estaríamos mortos se não houvesse renovação de ar. Isso quer dizer que o ar consegue penetrar por algum lugar. Como não pensei nisso antes? Exclamou Sir Henry, concordando com as minhas ponderações. E não é pela porta, porque quando ela se fechou, vi muito bem, encaixou-se numa espécie de ranhura do solo. As esperanças renasciam. Como loucos, pusemos-nos a vasculhar cada centímetro das paredes e do chão daquele pequeno aposento. Ao fim de outra hora, Sir Henry e eu tínhamos desistido, mas Good continuou. Quatermain, vem aqui, depressa. O capitão estava no canto da câmara por trás das arcas de diamantes. Empurraram uma delas e, ajoelhado no chão, descobriram alguma coisa. Aqui, pediu novamente. Põe sua mão onde está a minha. Não sente nada? Por Deus, exclamei. É uma corrente de ar. Acenda outros fósforos, sugeriu Sir Curtis. E vimos o que no passado possivelmente fora um alçapão. Uma pedra de meio metro de largura por igual comprimento tampava o buraco. No meio havia uma argola esculpida em pedra. Good retirou do bolso sua inseparável navalha e com a ponta saliente do cabo começou a escavar o contorno da argola. Quando conseguiu colocá-la na vertical, tentou levantar a tampa do alçapão, que não se moveu um único milímetro. Nem eu, nem Sir Henry, com toda a sua força descomunal, conseguimos melhor resultado. Para dificultar as coisas, a argola encontrava-se num canto, numa posição em que se tornava impossível mais de uma pessoa segurá-la ao mesmo tempo. O capitão não se deu por vencido. Novamente armado com a navalha, voltou sua atenção para o contorno do alçapão. Durante mais algum tempo, escavou as ranhuras na altura em que a tampa se encaixava no solo, até a profundidade alcançada pelo pino saliente da navalha. Retirou o grande lenço que trazia enrolado ao pescoço, passou-o pelo aro e sugeriu a Sir Curtis. Tente agora. E você, Quatermain? Agarre-se na cintura de Curtis, ajudando-o a fazer força. Agora, já. O barão arquejava pelo esforço, incentivado por Good. Mais um pouco, a tampa está se movendo. Assim. A laje cedeu por inteiro à descomunal força de Sir Curtis, soltando-se do lugar, onde permanecera por séculos. No instante seguinte, uma fresca corrente de ar soprou no recinto. Com cuidado para que o vento não o apagasse, acendemos um dos últimos fósforos. A nossos pés, distinguimos o primeiro degrau de uma escada de pedra. Vamos descer. Eu vou na frente, comandou Sir Curtis. Já estava no segundo degrau quando se lembrou. Quatermain, pegue os restos de comida e de água. Talvez precisemos deles. Voltei para apanhar o cesto. Ao passar ao lado das arcas, ocorreu-me pegar alguns diamantes. Por que não? Não tínhamos vindo até ali por esse motivo? Retirei alguns da primeira arca e enchi os bolsos das calças. Os bolsos da jaqueta de caça foram reservados para os maiores, encontrados na terceira arca. Não querem levar alguns diamantes?
Perguntei aos companheiros. Eu já peguei uns bons punhados. Para o inferno com essas pedras, praguejou Sir Curtis. O que importa agora é salvar a pele. O Capitão Good não respondeu. Aproveitou o instante que me afastei em busca do cesto para despedir-se com o último beijo de sua querida fulata. Descemos os degraus de pedra, 15 ao todo. No final da escadaria acendemos outro fósforo e avistamos um corredor que tanto dava passagem para a esquerda como para a direita. Qual será o caminho? Perguntei. A chama do fósforo inclinou-se para a esquerda, afirmou Gould. Assim, o ar deve estar vindo ao lado contrário. Tomamos o túnel à direita e seguimos adiante. Por horas e horas caminhamos a passos lentos, tateando as paredes e o chão. Mais à frente, novas galerias partiam perpendiculares àquela em que nos encontrávamos. Parecia que estávamos no meio de um labirinto de pedra que não nos levaria a lugar algum. Cansados, extenuados, resolvemos parar de descansar. Só faltava termos escapado da Câmara do Tesouro para morrer nesses corredores escuros, reclamou o capitão. Estranhas galerias. Foram escavadas na rocha, concluí. Parece não ter um traçado definido. Diria que alguém as escavou seguindo os veios de diamantes. É isso. Devemos estar perdidos nas mãos do rei Salomão. Comemos e bebemos tudo o que nos restara, um naco de carne e uns poucos goles de água. Faltavam-nos forças para reiniciar a jornada e deixamos-nos ficar quietos, sentados no chão. Depois de alguns instantes, meus ouvidos captaram um pequeno ruído. É água, escutem, é água corrente. O capitão Gould levantou-se de um salto e pôs-se a caminhar apressado à nossa frente. A cada novo passo, o barulho de água corrente ganhava intensidade. Um grito de socorro, o som de um corpo contra a água. Gould pisara em falso e caíra numa corrente subterrânea. Logo, nos tranquilizou. Está tudo bem. Consegui agarrar-me a uma pedra. Por favor, acenda um fósforo para que possamos nos localizar. Lá estava ele agarrado a uma rocha no meio de um caudaloso rio. Prepare-se para me resgatar. Vou nadar de volta. Agarre-me assim que chegar. Instantes depois estava seguro pelas fortes mãos de Sir Curtis. Por ali seria impossível continuar. A correnteza extremamente violenta cortava nossa passagem. Em todo caso, aproveitamos para beber daquela água e nos refrescar um pouco. Em seguida começamos a retornar pelo mesmo caminho. Já atravessávamos uma das galerias, a primeira delas de volta do rio, quando Sir Henry, desanimado, sugeriu: por que não seguir este corredor à direita? Afinal, não temos outra alternativa a não ser procurar até cair mortos. Todos esses túneis são iguais. Acatamos a sugestão, o barão caminhando à nossa frente, e quando ele subitamente estacou, chocamos-nos ao seu encontro. Olhe! Gritou apontando em determinada direção. Aquilo lá ao longe não é luz? Muito distante brilhava um pequeno, minúsculo ponto na claridade difusa. Arrojamo-nos para o que poderia se transformar em nossa salvação. O corredor estreitou-se, forçando-nos a andar curvados. Mais adiante rastejávamos de joelhos. O corredor estreitava-se mais e mais, obrigando-nos a deslizar sobre nossas barrigas. Mas finalmente conseguimos sair do vento da montanha. Rolamos por uma ribanceira abaixo e ao cabo de alguns minutos encontramos-nos novamente juntos, machucados, arranhados, sujos, mas vivos e salvos. Amanhecia, e sob a claridade crescente reconhecemos o lugar onde nos encontrávamos. A imensa cratera aos pés das estátuas dos silenciosos, perto da entrada da caverna que levava ao grande salão resplandecente e à morada da morte. Reunindo o que restava das nossas forças, escalamos o íngreme paredão de aproximadamente 100 metros que nos levaria afinal para fora da mina. Uma vez no alto, não muito longe dos silenciosos, avistamos o acampamento de enfados. Dirigimos-nos para lá. Ao nos ver, o soldado que montava guarda jogou-se ao chão e começou a gritar. Achamos então que seria mais prudente chamar pelo nosso amigo. Enfados, somos nós! O velho chefe veio ao nosso encontro. Seu rosto traduzia grande espanto, e por certo havia motivos de sobra para isso. Nosso estado era simplesmente lastimável. Sujos, roupas rasgadas, quase mortos de fome, manchas de sangue já secas escureciam partes do nosso corpo. Além disso, depois pude confirmá-lo, o desgaste e o medo experimentados naqueles dias horríveis tinham conseguido branquear completamente os meus cabelos. Ah, meus senhores, meus amigos, são vocês? Voltaram do mundo dos mortos? O veterano guerreiro chorava como criança. Vamos lá, 17º capítulo chamado Despedidas. 48 horas interruptas de sono seguidas por uma farta refeição conseguiram colocar-nos novamente em forma. Nos dias seguintes, tentamos por todos os meios voltar até o tesouro do Salomão. Principiamos procurando localizar o pequeno buraco pelo qual escapamos. Ele nos permitiria o acesso a todos os túneis e caminhos que percorremos até chegarmos à escadaria da câmara onde se encontravam os diamantes. Não tivemos êxito. A parede do grande fosso estava repleta de outros pequenos buracos, feitos por formigas e outros animais. Examinamos centenas deles antes de desistir. Não tivemos melhor sorte ao entrarmos na caverna e voltarmos à morada da morte. Por mais que procurássemos
Não encontramos o menor sinal do engenho acionador do mecanismo que levantava a grande porta de pedra. Frustrados, abandonamos a caverna, mas não havia por que maldizer a sorte. Afinal, tínhamos escapado com vida de uma aventura que se pronunciara terrível. E ainda tínhamos conseguido trazer conosco um bom punhado de diamantes. Verdade que, repartidos, não nos transformariam em multimilionários, mas também era certo que estaríamos bem arranjados para o resto dos nossos dias. Ignose recebeu-nos em Lu com pompas e festa. Escutou com extrema atenção todos os detalhes da nossa aventura, e ficou particularmente feliz quando soube da morte de Gagula. Ainda bem, se ela não tivesse morrido, por certo já estaria arquitetando um plano para matar-me e colocar outra pessoa no trono. Com certeza, durante todo o trajeto até o tesouro, já tinha calculado como deixá-los lá trancados para morrerem de fome e sede enterrados vivos. Felizmente, o reino dos Cacuanas está livre dessa praga. Nosso velho amigo e agora rei dos Cacuanas não se esquecera, porém, do motivo principal que nos trouxera àquela terra e, durante a nossa ausência, tratara de se informar com o maior número possível de pessoas sobre a vinda de outro homem branco àquela região há algum tempo. Não, infelizmente, antes de nós, nenhum outro homem branco pusera os pés naquela terra no intervalo de uma vida. Em vista disso, nada mais nos prendia ali, e a saudade de nosso próprio mundo também já se fazia sentir. Assim, explicamos a Ignose que breve chegaria o dia da nossa partida. Sei, disse ele, triste e amargurado. Meus amigos brancos já têm agora as pedras que brilham e querem deixar-me. De certo, foi apenas por elas que me ajudaram. Malditas sejam elas e aqueles que as procuram. Ignose, não seja injusto. Chamei-o de volta à razão. Sabe muito bem que nossos sentimentos não mudaram. Também você, quando estava no meio dos homens brancos, não sentia saudades do povo, da sua terra? Mesmo sem conhecer o direito, que dizer de nós que crescemos juntos no nosso povo, na terra dos nossos antepassados? Desculpe-me, pediu o rei. Como sempre, Macumazã é a voz da razão e da sabedoria. Meu coração está cheio de tristeza, por isso diz bobagens. Se desejam ir, vão, mas nunca os esquecerei. Nem a sabedoria de Macumazã, nem a determinação de Buguan, nem a coragem e a força de Incubo. Porque é certo que essas terras nunca mais verão guerreiros e homens como vocês. E mais, determinarei que seus homens sejam venerados como os dos deuses. Assim, seus nomes sejam venerados como os dos deuses. Assim serão sempre lembrados por todo o povo cacuana. Se um dia quiserem voltar, serão sempre bem-vindos. Esta terra será sua pátria e este povo será sua gente. Enfados irá guiá-los com uma escolta até a metade do deserto. Soube da existência de outro caminho para cruzar as montanhas e o deserto, muito mais fácil de ser vencido do que aquele pelo qual viemos. Agora vou me retirar, e não quero mais vê-los, pois meu coração não aguentaria a meus olhos, e meus olhos chorariam como os de uma mulher. Adeus, amigos, vão em paz. Ignose deu-nos as costas e retirou-se. Também nós deixamos o pátio central rumo à nossa cabana em profundo silêncio. Na manhã seguinte, acompanhados por enfados e por um séquito de guerreiros, pusemos-nos a caminho. Cruzamos as montanhas de Soliman, não por um dos picos dos seios de Sabá, mas na exata direção em que os dois montes se juntavam. Descemos do outro lado. Ali estava o grande deserto, mas com uma aparência bastante diferente do que conhecíamos. A intervalos regulares, podíamos divisar manchas negras aflorando na brancura da areia. Era um oásis que pontilhava o caminho e o tornava bem mais seguro e ameno. Uma expedição de caça que andava em busca de penas de avestruzes encontrou este caminho por casualidade, explicou-nos o veterano chefe. Muitas vezes ficara intrigada sem saber como a mãe de Ignose conseguira percorrer aqueles caminhos cruzando a montanha e o deserto, numa jornada que por mais de uma vez quase nos tirara a vida. Para ela, a travessia deveria ter sido ainda mais penosa, pois além de frágil, carregava uma criança no colo. Naquele caminho estava a explicação. No amanhecer do quinto dia de marcha, depois de termos deixado a cidade de Lu, descemos o último trecho da montanha e atingimos o começo do deserto. Com o coração partido, despediu-se enfados. Devo deixá-los aqui para retornar à minha terra. 5 homens os acompanharão até o primeiro dos oásis. Depois disso, irão sozinhos. Mas conseguirão chegar à terra fértil do outro lado do deserto. Amigos, lamento deixá-los. Nunca mais os outros olhos cacuanas verão guerreiros tão valentes. Nunca esquecerei o único golpe com que Incubo decepou a cabeça do cruel Tuala. Sentimos uma enorme tristeza por termos que nos separar do bom e fiel amigo Enfados, mas não havia jeito. O capitão Good estava tão emocionado que o presenteou com um monóculo que trazia de reserva consigo. Imediatamente o velho prendeu-o melhor que pôde junto ao olho esquerdo. Sem dúvida, aquele objeto milagroso lhe daria ainda mais prestígio junto aos guerreiros cacuanas. Ao anoitecer do segundo dia de marcha pelo deserto, pisamos a grama verde do oásis. Capítulo 18. Um último milagre. Dirigi-me logo para o centro do local, onde adivinhava estar o poço de água. Assim que o encontrei, comecei a circundá-lo procurando o melhor lugar para nosso acampamento.
Não longe de onde me achava, a menos de 20 passos, vi o que me pareceu ser uma miragem. Lá se erguia uma cabana construída com paus e galhos, bem à maneira das habitações do local. Mas no lugar da abertura arredondada, havia uma autêntica porta de galhos entrelaçadas. Enquanto eu a observava, a porta abriu-se, dando passagem a um homem branco. Não é possível, murmurei para mim mesmo. Nenhum homem branco sabia daquele caminho e daquele oásis. Como então explicar aquela visão? Sir Henry e o Capitão Good se acercaram. O estranho olhava-nos fixamente. Mais estranho ainda era seu aspecto. Uma grande barba negra cobria-lhe o rosto por inteiro. Sobre o corpo trazia apenas pedaços de couro de animais selvagens no arremedo de roupa. Um grito e o homem precipitou-se cocheando em nossa direção. No instante seguinte, Sir Curtis passou por mim correndo ao encontro do estranho. Logo depois os dois estavam juntos abraçados. É George, meu irmão! Exultou Sir Curtis. E eu, que já o imaginava morto. Alertado pela gritaria, outro homem se aproximou. Era um preto já de cabelos grisalhos que se dirigiu a mim. Não me reconhece mais, Macumazan? Sou eu, Jim, meu senhor. Perdi o bilhete que mandou entregar para meu amo e aqui estamos há 2 anos. Aquela foi uma noite de muitas recordações. Sentamos-nos todas ao redor da fogueira em frente à barraca de George, que nos fez o relato de suas aventuras. Há 2 anos depois de me despedir do senhor Quaterman em Bemaguato, dirigi-me para Citanda e adentrei o deserto. Não tinha nenhuma indicação de qual seria a melhor maneira de cruzá-lo. Jim não me contou nada sobre o bilhete que Quaterman lhe havia dado. Só o soube agora. E ao contrário dos exploradores que vieram antes de mim, tomei outro rumo e por acaso vim parar aqui neste oásis. Resolvi ficar alguns dias neste lugar encantador antes de seguir caminho. Uma tarde estava na beira do lago, lá naquele ponto onde se encontram algumas rochas. Jim andava à cata de mel produzido por abelhas selvagens e, sem querer, acabou por derrubar uma grande pedra sobre minha perna direita, esmagando-lhe os ossos. Sem poder andar direito, deixei-me ficar aqui dia após dia, ansiando por ser encontrado por alguma tribo de indígenas que pudesse me ajudar a voltar à civilização. E agora me aparecem vocês. Foi sorte grande demais. E nós já não tínhamos a menor esperança de encontrá-lo, nem vivo nem morto, confessou Sir Curtis. Mas por sua causa chegamos até as minas do rei Salomão. E realmente encontraram? Interessou-se George. Sim, confirmou Sir Henry, que a seguir relatou-lhe as nossas peripécias. Terminada a narrativa, George comentou: ao menos vocês foram afortunados. Eu, ao contrário, saí dessa aventura apenas com uma perna defeituosa. Sir Curtis esclareceu ao irmão que os diamantes pertenciam em partes iguais apenas ao Capitão Good e a mim. O comentário triste de George fez com que eu chamasse o capitão para uma conversa particular. Depois de rápido acerto, comunicamos nossa decisão aos 2 irmãos. Uma parte dos diamantes, a partir daquele momento, pertencia também a eles. Se Sir Henry não quisesse nada, essa terça parte ficaria para George. Depois de muitos protestos e ponderações, fizemos prevalecer nosso ponto de vista. Aquele oásis era um paraíso de caça, especialmente à noite quando os animais vinham beber água no poço. George e Jim, que viveram 2 anos se alimentando dessa carne, passaram essa última noite empenhados em nos prover sustento para a travessia do restante do deserto. Despedimos-nos dos 5 guerreiros cacuanas que nos tinham acompanhado até ali, carregando água e comida. Eles retornaram em direção às montanhas de Solomon e nós rumamos para Citanda. A jornada foi árdua, principalmente porque tivemos de apoiar George durante a travessia, uma vez que ele mal podia andar. Sua perna direita ficara seriamente danificada. Na aldeia encontramos nossas armas e munições ali deixadas meses atrás em perfeitas condições. Mas há alguns dias estávamos em minha casa de Durban, onde agora me encontro terminando este relato. Mal terminar esta última página, um criado trouxe-me uma carta enviada por Sir Curtis. Aproveito para transcrevê-la. Brayley Hall, Yorkshire. Querido amigo Quaterman, dias atrás escrevi-lhe um rápido bilhete contando-lhe que chegamos, George, Good e eu, bem de viagem aqui na Inglaterra. Acredito que eu tenha recebido. Agora, as demais novidades. Gostaria que pudesse ter visto o aspecto de Good já no dia seguinte à nossa chegada. Logo pela manhã apareceu-me ele todo elegante, enfeitado e paramentado com um novo monóculo. Por uns tempos andou chateado comigo porque algum bisbilhoteiro publicou a notícia do sucesso que suas pernas brancas fizeram entre os cacuanas, atribuindo o vazamento da informação à minha indiscrição. O mesmo Good encarregou-se de levar os diamantes à joalheria de Streator, uma das mais conceituadas de Londres, para avaliação. Não me atrevo a informar-lhe por causa do absurdo valor da sua cotação. Sem dúvida, todos os diamantes são de primeiríssima qualidade. Nem mesmo aquela famosa joalheria tem condições de bancar sua compra.
ficaram com um lote, sugerindo que colocássemos outros lotes no mercado de forma lenta e planejada, para não abalar seu comércio. Quaterman, você é um homem rico, imensamente rico. É preciso que venha logo à Inglaterra para tratar pessoalmente do assunto. Ainda com respeito a Good, parece que não consegue mais ser o mesmo sujeito alegre e jovial de outros tempos. Acredito que Fulata, mesmo morta, continua fazendo do coração dele sua morada permanente. Amigo, gostaria muito que viesse à Inglaterra. Além de cuidar da venda de sua parte dos diamantes, você tem outros motivos. Poderia rever George Good e também seu filho. Por sinal, Harry passou uma semana aqui comigo, caçando em minha propriedade. Gostei muito dele. Seu sincero amigo, Henry Curtis. PS. Postscript. As presas do grande elefante que matou Kiva agora enfeita a parede da sala de estar da minha casa. H.C. ou Henry Curtis. Hoje é terça-feira. Daqui a 3 dias parte um navio para a Inglaterra. Acredito que devo aceitar o convite de Curtis e embarcar nele. Poderei rever os amigos, matar as saudades do meu filho e acompanhar de perto a impressão deste livro. É isso aí, pessoal. Livro fantástico. Eu adorei. De verdade. Uma história fantástica. O protagonista é um homem muito astuto, muito corajoso, né? Me lembrou muito aqueles filmes de aventura, né? De exploração e tal. É que o protagonista é muito corajoso, enfrenta os inimigos, passa por momentos terríveis e sempre acaba se dando bem no final. A história aqui é incrível. Eu adorei. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Da leitura deste livro, tá? Prometo trazer a leitura de outros livros também, né? Um que eu prometi foi O Menino Sem Imaginação, né? do próprio Carlos Eduardo Novaes. E também eu pretendo ler aqui para vocês o livro do Jorge Amado, chamado Mar Morto, tá? Esse livro que está aqui em casa desde 1975, né? É uma relíquia. E claro, né, este livro eu preciso terminar com vocês. Na verdade, eu estou indo para metade dele ainda, né? O Petro Ladrões. Eu também pretendo lê-lo aí com vocês amanhã. Quem sabe amanhã. É um livro cansativo, não vou mentir, porque é sempre aquela ladainha, corrupção, 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 e cansa muito, né? Você ficar 500 páginas, mais de 500 páginas, quase 600 páginas, só lendo o mesmo assunto fica muito cansativo e repetitivo, né? São informações diferenciadas? São, mas querendo ou não, trata-se de corrupção, então acaba que fica cansativo. É um livro de estudo, então vocês precisam lê-lo, né, com cuidado, tem que ler com calma, não adianta se apressar na hora de ler. Mas é isso daí, tá? Também pretendo ler outras 30 páginas dele amanhã. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.